Bem-vindos ao Trade Brasil, o Comércio Exterior em Pauta, o programa de entrevistas da FCCE, Federação das Câmaras de Comércio Exterior. Trade Brasil, o Comércio Exterior em Pauta. Um programa da Federação das Câmaras de Comércio Exterior. Olá, você vai assistir a um programa da série Trade Brasil, o Comércio Exterior em Pauta. O tema da entrevista de hoje é Meio Ambiente, Sustentabilidade e Comércio Exterior. Nossa entrevistada é a doutora Cláudia Januzzi, formada em odontologia pela Universidade de Odontologia de Valença, atuou como professora universitária por 18 anos e como gestora de programa Extramuro de Saúde da Família, atendendo a população sem condições de acesso ao serviço privado de saúde. Desde 2016 atua como colunista de revistas e jornais de grande circulação e atualmente presidente do Instituto Economia Criativa China-Brasil. Como a integração de práticas sustentáveis influenciam as relações comerciais entre países? Eu entendo que hoje em dia qualquer prática de comércio exterior que não esteja baseado nas práticas de sustentabilidade não vai ter nenhum tipo de espaço. Claro que a gente tem que ter uma adequação com relação aos entendimentos dos países de práticas sustentáveis e a gente sabe que existe uma necessidade de adequação da legislação com relação a isso. O Brasil criou em junho um grupo de trabalho que visa o comércio e sustentabilidade e que vai ter como convidados permanentes o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, além do Ministério da Pesca e dos Povos Indígenas e também a Apex, visando uma adequação dessa realidade. Eu vou te dar um exemplo, que eu acho que é um exemplo bem importante, que não é datado de agora, e aí eu acho que eu posso falar o nome da empresa. A Michelin tinha um grande interesse em estabelecer uma fábrica de recapeamento de pneus de aviões que tem uma vida limitada de decolagens e pousos aqui no Brasil. Só que a gente sabe que é proibida a importação de pneus de um país para o outro, principalmente no nosso país, é completamente proibida. E na verdade não seria uma importação de pneus, só que os pneus das aeronaves brasileiras não seriam suficientes para que essa fábrica se estabelecesse, essa empresa se estabelecesse e tivesse um movimento adequado. A gente precisaria importar pneus de outros países da América Latina, recapear e aí até reenviar para esses países. E a gente não conseguiu viabilizar, por exemplo, devido à legislação, não é importação, mas essa chegada dos pneus para um recapeamento no Brasil e para um reenvio para os países de origem. Então eu acho que a gente precisa adequar para que a gente possa estabelecer uma relação comercial saudável e sustentável, a gente precisa adequar caso a caso e legislar em função dessas causas para que o comércio não seja prejudicado em nome da pseudo-sustentabilidade, porque eu acho que a sustentabilidade tem que existir, a gente não tem como prática diferente disso alguma coisa aceitável, mas a gente precisa entender o quanto isso não deve e não pode limitar a relação comercial, principalmente no comércio exterior. Quais são os principais desafios para as empresas? Eu acho que é o seguinte, toda empresa, independente de ser de comércio exterior, ser uma empresa nacionalizada, eu acho que todas as empresas têm um grande desafio no estabelecimento da agenda ESG. E isso é uma realidade tão evidente que a gente fala muito de ESG, né, de ambiente, governança e social hoje em dia, que essa agenda foi estabelecida, eu não sei se vocês lembra disso, foi em 2004, num comitê de Pacto Global da ONU, e de 2004 até agora, pouca coisa havia sido feita para que as coisas caminhassem nesse sentido, né? De que as empresas, além do lucro, também estivessem alinhadas com as práticas de desenvolvimento social e de sustentabilidade, né? De controle do meio ambiente. Então eu acho que o grande desafio dessas empresas de comércio exterior é a implantação efetiva do ESG. Isso parte do princípio de respeito aos seus funcionários,
né, e ao meio social que os funcionários estão, a um conhecimento desses funcionários, por exemplo, de uma agenda de internacionalização dessa empresa, porque você vai trabalhar numa agenda de comércio exterior com outros países e às vezes o seu funcionário não está preparado para entender o que é essa agenda ESG no outro país. Então eu acho que o estabelecimento dessa agenda ESG é o grande desafio de qualquer empresa, tanto de comércio exterior como uma empresa nacional, no sentido de caminhar em prol da Agenda 2030, da sustentabilidade, das ODS da ONU, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, cada um a seu contento e dentro do seu contexto. Como as metas e acordos estabelecidos na COP 2023 influenciam as políticas de comércio exterior? Eu acho que assim, foi criada uma grande expectativa para a COP 27, que aconteceu no Egito, no ano de 2022, no sentido de que fossem tomadas medidas mais efetivas caminhando no encontro da descarbonização, né? Da emissão de carbono, diminuição dessa emissão, adequação dos pactos e dos acordos que os países eram signatários. Não sei se foi devido ao momento, até pós-pandêmico, onde vários países haviam sido impactados com relação a perdas e danos financeiros em função tanto da pandemia quanto dos problemas climáticos, que eu acho que a COP27 ela focou muito em estabelecer fundo e planos de financiamento de forma global para esses países que haviam sofrido com essas perdas e danos climáticas. Muitas pessoas ficaram decepcionadas com o endereçamento que houve com relação à diminuição da emissão de carbono. E eu acho que também, apesar da fratura geopolítica, os países entenderam isso e se prepararam para a COP28 de 2023 no sentido de se unirem, por exemplo, Brasil e China, adotando práticas mais sustentáveis e que realmente caminhem para essa diminuição da emissão de carbono, controle das mudanças climáticas. E aí eu acho que a parte financeira e os fundos vão existir, mas a gente vai procurar ações mais efetivas dentro dessas práticas. Então eu acho que a COP 28 de 2023 vai trazer grandes mudanças e mudanças práticas e efetivas nesse sentido. Qual é a sua experiência nas atividades de cooperação bilateral com a China? Primeiro, eu agradeço a oportunidade, né, de ter sido indicada pelo consulado para exercer esse papel de presidente de uma associação de seminários da China. Essa associação ela existe para enviar pessoas à China que estejam interessadas em realizar seminários presenciais sobre diversos temas, que variam de cultura, ao idioma mandarim, a questões mais políticas do tipo abertura do mercado chinês para os países em desenvolvimento, transição energética, mercado de comércio e inovação. Então, assim, a gente tem uma gama muito grande de seminários que são oferecidos pelo Ministério do Comércio da China, o MOFCOM, auxiliados por empresas e por instituições chinesas que organizam esses seminários, sempre com profissionais de altíssimo gabarito de universidades chinesas, grandes autoridades. Então, eu acho que é uma relação literalmente bilateral e cooperativa. A minha experiência tem sido brilhante no sentido de conseguir que haja uma troca realmente entre o Brasil e a China. Qual sua visão sobre o Brasil frente aos desafios climáticos? Eu acho que o Brasil ele percebeu a limitação que existe de você realizar negócios só de forma nacionalizada, e aí ele abriu uma gama de oportunidades para os países de forma a internacionalizar as nossas empresas e de também receber empresas que tinham interesse de investir em nosso país. Isso é um processo natural da globalização comercial e financeira mundial, e de qualquer maneira eu acho que ter o vice-presidente Alckmin como ministro de desenvolvimento e de indústrias
abre as portas de uma maneira mais efetiva. A gente tem um governo que consegue trabalhar em função dessa agenda de forma mais positiva. Tenho recebido algumas empresas e algumas câmaras de comércios internacionais e até às vezes de forma individual, não só o país como um todo, mas uma câmara de comércio de uma região especial de um país, com interesse em investir tanto no nosso estado quanto no nosso país. E eu acho que, em função da G20, da reunião da G20, de todo esse endereçamento que aconteceu na Índia, acontecer no nosso estado e no Rio de Janeiro, a gente vai ter uma adequação dos países do mundo que já entenderam que todos os olhares do mundo vão estar voltados para o Brasil em 2024. A gente já tem, pela floresta amazônica, né, já que a gente está falando de sustentabilidade, a gente já tem, por ser um país muito grande, por ser um país extremamente receptivo, a gente já tem uma linha de saída no mercado acelerada em termos de cordialidade com outros países. Mas o G20 eu acho que vai ser essencial e várias reuniões auxiliares acontecendo sobre outros temas em torno de todo o Brasil. Então eu acho que todos os olhares do mundo vão estar voltados para o nosso país.